Daniel Alves é condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro. Sentença diz que o brasileiro jogou a mulher no chão do banheiro de uma boate em Barcelona, imobilizou-a e penetrou sem consentimento. O ex-jogador ainda terá que pagar uma indenização de mais de R$ 800 mil para a vítima e será vigiado por 5 anos após cumprir a pena. Sua defesa informou que vai recorrer da decisão. O ex-jogador da seleção brasileira Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro. A sentença foi anunciada pelo Tribunal de Barcelona na manhã desta quinta-feira, 22, e diz que foi comprovado que o brasileiro agrediu e abusou da mulher no banheiro da Boate Sutton, em 2022. A condenação foi divulgada 2 semanas após o término do julgamento. A defesa do ex-jogador informou que vai recorrer à decisão. A apelação ainda pode ser feita em 2 instâncias, no Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, TSJC, e no Supremo Tribunal da Espanha. Enquanto recorrer, Daniel segue preso. O crime de agressão sexual está previsto no Código Penal da Espanha e está tipificado no artigo 178. Quem atacar a liberdade sexual de outra pessoa, recorrendo à violência ou à intimidação, será punido como responsável por agressão sexual com pena de prisão de 1 a 5 anos. A condenação de Daniel Alves está longe dos 9 anos de prisão solicitados pela promotoria espanhola e ainda mais distante dos 12 anos pedidos pela vítima. Segundo a sentença, o tribunal aplicou ao jogador de futebol uma circunstância atenuante de reparação do dano ao considerar que, antes do julgamento, a defesa depositou na conta do tribunal a quantia de €150 mil para ser entregue à vítima independentemente do resultado do julgamento, e esse fato expressa, segundo o tribunal, uma vontade reparadora. Com isso, a pena do ex-jogador foi reduzida por conta da aplicação dessa atenuante, e não por conta do estado de embriaguez dele, argumento utilizado estrategicamente pela defesa de Alves durante o julgamento com o intuito de reduzir o tempo da possível pena. Fundamentais para a redução da pena. Os €150 mil pagos por Daniel Alves ao tribunal foram doados pela família de Neymar. O jogador do Al Hilal ajuda Alves financeiramente e juridicamente desde janeiro deste ano. O ex-jogador está sem acesso aos seus bens desde que foi preso, em janeiro de 2023. Segundo o jornal catalão La Vanguardia, além da redução do tempo de condenação, o elemento atenuante abre a porta para que ele possa sair da prisão mediante permissões quando tiver cumprido 1/4 da sentença, ou seja, 1 ano, 1 mês e 15 dias. Para isso, a decisão deve ser definitiva e, portanto, está sujeita aos recursos que a acusação possa apresentar. A juíza Isabel Delgado, na 21ª sessão de audiência de Barcelona, também ordenou que Daniel Alves, após cumprir a pena, tenha liberdade supervisionada por 5 anos, fique afastado da mulher por 9 anos e pague uma indenização de €150 mil, cerca de R$ 804 mil. Ele também deve pagar as custas do processo. A sentença, de 61 páginas, considera provado que o acusado agarrou bruscamente a denunciante, derrubou-a no chão e, impedindo-a de se mover, penetrou-a vaginalmente, apesar de a denunciante dizer que não, que queria ir embora. E entende que com isso se configura a ausência de consentimento, com o uso de violência e com acesso carnal. A juíza explica que, para a existência de agressão sexual não é necessário que ocorram lesões físicas, nem que haja uma oposição heroica por parte da vítima em manter relações sexuais. Além disso, a sentença especifica que, no presente caso, encontramo-nos ainda com lesões na vítima, que tornam mais do que evidente a existência de violência para forçar sua vontade, com a subsequente penetração sexual que não é negada pelo acusado. Daniel Alves também terá que pagar uma multa de €9 mil, cerca de R$ 48 mil, em €150 diários durante 2 meses, pelo delito leve de lesão corporal. A acusação está satisfeita com a condenação. Entretanto, alerta para danos não reparados. Daniel Alves chegou ao local por volta das 10 horas, 6 horas no horário de Brasília. No momento da leitura da sentença, estavam presentes também as partes no processo contra o jogador, a promotora Elizabeth Jimenez, a advogada da denunciante, Esther Garcia, e a advogada de Daniel, Inés Guardiola. Defesa vai recorrer à condenação. A advogada de defesa de Daniel Alves, Inés Guardiola, disse na saída do Tribunal de Barcelona que vai recorrer da sentença. Vamos rever a sentença, mas posso adiantar que vamos recorrer.
Ainda sigo acreditando e defendendo a inocência do Sr. Alves. Como vocês sabem, 4 anos e meio são muito melhores do que os 9 ou 12 anos solicitados pela acusação, mas é claro que vamos recorrer. Defenderemos sua inocência até o fim, afirmou. Inés Guardiola disse ainda que Daniel Alves está inteiro e que vai se encontrar com ele à tarde para explicar a sentença. Acusação feliz com condenação, mas vai checar se houve dano não reparado. A acusação de Daniel Alves, composta pela promotoria espanhola e pelos advogados da vítima, comemorou a decisão do Tribunal de Barcelona. Entretanto, o advogado David Saez disse que apesar de reconhecer a versão da vítima, a condenação poderia trazer um dano não reparado. Estamos satisfeitos porque a sentença reconhece o que sempre afirmamos, que a vítima estava relatando o que sofreu. Estamos satisfeitos e felizes por ela e por todas as outras mulheres. Precisamos revisar se o conteúdo integral da sentença, se a gravidade da pena está de acordo com a seriedade dos fatos. Não se reparou o dano e será combatido se precisar, disse Saez. O julgamento. O julgamento de Alves durou 3 dias e terminou no dia 7 de fevereiro, após o jogador prestar depoimento. Na sessão, ele chorou e negou a agressão sexual. Disse ainda que a relação com a denunciante foi consensual. À época, a defesa de Daniel Alves pediu a liberdade condicional e a absolvição dele. Já o Ministério Público local queria 9 anos de prisão, enquanto a defesa da denunciante, 12 anos. No total, 28 testemunhas, indicadas pela defesa e pela acusação, foram convocadas pela Justiça Espanhola para os depoimentos. A mãe do ex-jogador também participou do julgamento. Lúcia Alves, que foi a primeira a chegar ao tribunal, foi convocada como testemunha. As versões de Daniel Alves. Desde o início do processo, Daniel Alves apresentou 4 versões sobre o que aconteceu na Boate Sutton. A última foi no julgamento, quando alegou que estava completamente embriagado. Veja abaixo os diferentes relatos que ele já deu sobre o caso. No início de janeiro de 2023, em um vídeo enviado ao canal espanhol Antena 3 depois que o caso veio a público, o jogador negou ter ocorrido relação sexual e disse que sequer conhecia a denunciante. Nunca vi essa senhora na vida, afirmou. Dias depois, em um primeiro depoimento à polícia, Daniel Alves declarou ter entrado no banheiro junto com a espanhola, mas negou ter havido qualquer relação entre os dois. Em 20 de janeiro, convocado a um segundo depoimento em uma delegacia de Barcelona, quando foi preso em flagrante, o jogador Alves alegou que a jovem praticou sexo oral nele, porém de forma consensual. O atleta mudou a versão ao ser confrontado pela polícia com imagens da boate. Em 17 de abril de 2023, já preso, Daniel Alves declarou à juíza responsável pelo caso que manteve relações sexuais consensuais com penetração. Àquela altura, exames periciais haviam encontrado sêmen do jogador na espanhola. O brasileiro, que era casado com a modelo espanhola Joana Sanz, argumentou ter mentido para ocultar uma relação extraconjugal. No dia 7 de janeiro de 2024, durante seu julgamento, ele foi interrogado pela própria advogada. Nesse depoimento, ele chorou e afirmou que bebeu excessivamente naquela noite.